Fala pessoal, resumo aí do segundo dia do Congresso Americano de Diabetes. Abrindo o dia hoje, a gente teve a apresentação dos resultados do estudo do orforglipron em pacientes com diabetes tipo 2, um estudo já aí fase 3, uma molécula que deve estar chegando já aí no mercado. O orforglipron é um agonista de GLP-1, só que ele diz que é um não peptídeo, ou seja, por não ser peptídeo, é uma molécula pequena, isso facilitaria o acesso, seria um custo menor para a produção e também não dependeria de jejum, facilitaria a absorção da medicação. Nesse grupo de pacientes com diabetes, a medicação levou uma redução de até 1,5 na hemoglobina glicada, o que levou 73% dos pacientes para a meta de glicada de 7 e 60% dos pacientes chegaram a meta de glicada de 6,5, um resultado bem interessante em relação ao diabetes. Para a perda de peso, ele chegou a reduzir ali em torno de 8% do peso corporal. A gente lembra que é um estudo em pacientes com diabetes, onde o resultado é um pouco menor. Para uma comparação, a semaglutida oral reduz ali em torno de 5% do peso, então seria uma molécula aí com potência maior do que a gente tem com a semaglutida oral e dentro desse âmbito aí de tratamento oral. A gente lembra que os tratamentos para obesidade com a orforglipron já foram apresentados no ano passado, no ADA, e levou a uma redução de peso corporal de até 15% em pacientes com obesidade e sem diabetes. Outra apresentação aí de destaque foi a atualização do Standards of Care em Diabetes, né? Aquele documento que todo ano sai ali na virada, dezembro para janeiro, com as atualizações todas do tratamento do diabetes. Foi uma mesa bem longa, onde se dividiu em várias aulas, cada aula referente a um capítulo, né? Então eu trouxe alguns destaques para vocês. A primeira aula foi sobre manejo intra-hospitalar do paciente, colocando aquele alvo geral como 140 a 180, mas que para os pacientes não críticos poderia ir de 100 a 180. Também foi colocado alguns pontos bem interessantes sobre metas, né, considerar a partir de 140, eles já consideram como hiperglicemia e indicam um rastreio em relação à hemoglobina glicada, o que difere um pouquinho do guideline brasileiro, que ele baixou para 140 e depois subiu de novo para 180. Eles também falam sobre o uso de CGM, se o paciente estiver usando um monitor de glicose, um Libre, por exemplo, e internar, a gente deve manter o uso, mas a gente deve confirmar tanto hipoglicemias como hiperglicemias com a ponta de dedo, né? Se a gente não pode usar para monitorização, mas se der alterado, a gente tem que confirmar esse valor. O paciente usando bomba também pode manter esse uso, bomba de insulina no contexto hospitalar, mas a equipe tem que ser treinada em relação a isso, aí a realidade para a maioria dos serviços no Brasil não vão ter como ficar mantendo esse uso do dispositivo de infusão contínua para esses pacientes. Passando para a segunda aula, a gente teve a aula de gravidez. A grande novidade é a indicação formal de uso de monitor contínuo para paciente com diabetes tipo 1 e para paciente com diabetes tipo 2 que tiver em uso de insulina. Eles recomendam formalmente o uso desses monitores, de novo, no contexto tanto de hipoglicemia como de hiperglicemia, deve ser confirmado com ponta de dedo, né? Então, assim, a monitorização deve ser feita. Outra novidade é o estudo relacionado ao uso de bombas de infusão desses pacientes gestantes com diabetes, né? A gente sabe que o tratamento padrão é insulinoterapia, e eles fazem uma recomendação de uma bomba específica. Então, um estudo foi publicado na New England ano passado, com um protocolo específico para gestante, tá? Esse dispositivo a gente não tem disponível no Brasil, mas ele poderia ser utilizado, e eles recomendam que pode ser usado em sim qualquer outra bomba aí de infusão, qualquer outro dispositivo, desde que você faça algumas adaptações em relação às metas para controle durante a gravidez, né, mudando as métricas em relação àqueles alvos, que na gestação, obviamente, que os alvos são mais restritos em relação a níveis glicêmicos. A gente teve ainda uma aula de pacientes idosos, com aquela recomendação de desintensificar, principalmente naqueles idosos frágeis, e ter uma certa atenção em relação a efeitos colaterais, né? O uso do ISGLT2, que a gente sabe que tem benefício cardiovascular e renal, mas que pode predispor à queda, pode ter hipotensão. O uso de GLP-1 naquele paciente que tenha gastroparesia ou que tenha alguma alteração de motilidade gastrointestinal, mais constipado, não poderia evitar, talvez, esses benefícios que a gente vê cardiovasculares e renais não são tão evidentes nessa população mais idosa. Então tem que ter muita atenção em relação a efeito colateral. Não é contraindicado, mas as evidências ainda são um pouquinho limitadas. Em relação ao fluxograma de tratamento, nenhuma novidade, né? Priorizar as comorbidades para aquele paciente que tem a doença cardiovascular. A gente deve priorizar GLP-1 ou ISGLT2, paciente com insuficiência cardíaca e SGLT2, se for insuficiência cardíaca, a fração de ejeção preservada, aí poderia também ser o GLP-1, né? Sabe que o SGLT2 já tem benefício, o GLP-1 também poderia ter benefício. No paciente com doença renal,
Aí caberia o ISGLT2, com nível de evidência maior, o GLP-1 para aquele paciente que tem albuminúria acima de 100, isso baseado nos achados do estudo FLOW com a semaglutida, tá? Então, em relação a essa mesa, acho que são esses os pontos principais que a gente viu durante a apresentação. Outra apresentação que chamou bastante atenção foi o uso de outros medicamentos para controle de eventos cardiovasculares e renais em pacientes com DM1. A gente sabe que o tratamento do diabetes tipo 1 é a insulinoterapia e a gente tem toda essa ansiedade em usar GLP-1 e SGLT2 nessa população de pacientes. Então, foram apresentados alguns dados, principalmente dados de mundo real, né? A gente não tem estudos randomizados prospectivos com esses agentes nessa população, mas mostrando que o GLP-1 pode ter benefício em relação a controle de peso corporal em pacientes com diabetes tipo 1, que esses pacientes com diabetes tipo 1 que ganham peso, inclusive, eles podem ter um aumento significativo de eventos cardiovasculares. Então, se você tiver um paciente com DM1 que se torna obeso, às vezes até relacionado a excesso de dose de insulina, esse poderia ter algum benefício com o uso de GLP-1, embora não tenha indicação formal em bula. Já em relação ao SGLT2, a gente tem muita expectativa por conta do benefício em relação à nefropatia, mas a gente lembra que não foram incluídos pacientes com DM1 nos estudos e que o SGLT2 aumenta o risco de cetoacidose euglicêmica, tá? Então, assim, não teria indicação, na verdade, em bula é contraindicado usar SGLT2 em paciente com DM1, mas ali num pool, né, num questionário em relação à plateia, grande parte das pessoas que estavam assistindo já tinham alguma experiência em usar e SGLT2 pode, assim, num contexto de um paciente que tenha nefropatia, tentar ser usado numa dose reduzida e ter uma certa atenção em relação a não reduzir demais a dose de insulina. Tem alguns estudos com doses menores, 2,5 miligramas de empaglifosina, da paglifosina sempre além de dose de 5, que eles fizeram um protocolo de não reduzir a dose de insulina e monitorizar continuamente a questão das cetonas e que teve ali alguma segurança, mas também não tem evidência de benefício. Então, existe o risco e a gente ainda não tem evidência de que realmente tenha benefício. Tem alguns estudos em andamento, mas estudos mais abertos, né? A gente teve mais estudos aí, fase 3 está aí andando com a finerenona, que é um antagonista mineralocorticoide, um esteroidal, já demonstrou benefício em relação à redução de risco cardiovascular e de nefropatia e de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então, a finerenona está sendo estudada nessa população com DM1. A gente espera os resultados do estudo FINE-1, foi falado lá na apresentação, ainda para esse ano. Então, a gente ainda tem uma certa limitação para usar esses agentes nessa população com diabetes tipo 1. Na parte relacionada aí às medicações em si, a gente teve a apresentação de um estudo bem interessante com a semaglutida, o estudo STEP-UP. O STEP é o programa de controle de peso com a semaglutida, e a gente lembra que o STEP-1, o estudo pivotal, ele usou até a dose de 2,4 miligramas, né, a dose máxima de semaglutida para tratamento de obesidade, e alcançou ali uma redução 15, 16% do peso corporal, tá? Isso acabou sendo superado pela tizepatida e novamente superado pela retatrutida, né? São agonistas duplos, agonistas triplos, mostrando um benefício ainda maior em relação à redução de peso corporal. Nesse estudo STEP-UP, eles aumentaram a dose. Então, se a dose máxima era 2,4, eles subiram para 7,2 miligramas, né? Então, triplicaram a dose. E isso foi de um pulo só, assim, o paciente vinha em uso de 2,4, titulou normalmente a dose até 2,4, e de 2,4 já pulou direto para 7,2, né? Então, assim, é uma certa coragem fazer esse tipo de estudo, mas foi feito dessa maneira, e esse grupo que subiu a dose alcançou reduções de peso bem significativas, alcançando números ali acima de 20%, 21%, similares ao que a gente vê com agonistas duplos, com segurança em relação a eventos adversos, tá? Então, isso abre uma perspectiva. A empresa já anunciou que vai tentar aí, submeter aos órgãos reguladores a aprovação de uso da semaglutida nessas doses de até 7,2 miligramas, baseado nesses achados do STEP-UP. Mas vamos aguardar aí mais dados para ter informação sobre isso. Fechando o dia, a gente teve uma mesa com algumas apresentações bem interessantes sobre a tirzepatida, né? A tirzepatida, que é o agonista duplo GLP-1/GIP. Começando com uma subanálise do estudo SURMOUNT-5, que foi um estudo que comparou diretamente semaglutida com tirzepatida, e a tirzepatida ganhou em relação à redução de peso, pouco mais de 20%, quase 21% com a tirzepatida, versus uma perda de 15% com a semaglutida, né? Então, uma comparação direta, realmente a tirzepatida acaba perdendo mais peso. Foi o que eles fizeram nessa subanálise. Eles pegaram aqueles pacientes respondedores, bons respondedores, aqueles pacientes que perderam peso rápido,
usando tanto tizepatida como semaglutida. Qual foi a definição, o ponto de corte que eles usaram? Eles usaram uma perda de 15% em 24 semanas. Então, em 6 meses, o paciente perdesse 15% do peso corporal, era considerado um respondedor rápido. Tá? Isso não é um alvo, porque essa é uma resposta muito boa, na verdade. E aí existiam alguns pacientes com esse padrão de resposta, tanto no grupo da tizepatida como no grupo da semaglutida. Só que no grupo da semaglutida era em torno de 20%, 21%. No grupo da tirzepatida, isso chegava a 44%, mais do que o dobro. Então, repare que tinha mais respondedores rápidos no grupo da tizepatida, né, que conseguiram essa resposta rápida, né, não é que tinha mais gente ali que tinha melhor resposta, é que a droga em si teve realmente uma maior perda de peso. Nesse grupo específico dos respondedores rápidos, não foi alcançada uma diferença significativa de redução de peso quando comparado tizepatida e semaglutida. A gente lembra que menos gente na sema alcançava essa resposta. O que é que isso quer dizer clinicamente? Aquele paciente que está usando semaglutida e que tem uma resposta muito boa, que consegue alcançar esse padrão de resposta, de redução de 15% em 6 meses, ou acima de 10% ali, por ali, em relação aos 6 meses, ele vai acabar tendo uma resposta que, no final das contas, pode até ser equiparável, né, no final de um ano e pouco, equiparável à perda da tizepatida, né? Então, uma pessoa que responde muito bem a sema vai ter uma resposta muito boa, tá? Só que é a minoria, 1 em cada 5 pacientes, né? Então, a maioria dos pacientes acaba não respondendo, não alcançando essa resposta tão alta como a gente vê com a tizepatida. Mesmo no grupo de tizepatida, foi menos da metade dos pacientes, né? 44%. Então, foi uma resposta... Esses bons respondedores são um terço só ali da amostra total do estudo, né? Então, assim, pegou um subgrupo específico. Naqueles pacientes que não alcançavam essa resposta, pacientes que tinham uma resposta um pouco mais lenta, o respondedor não tão rápido, a tizepatida, sim, nesse grupo foi bem superior ao resultado da semaglutida, então mostrando que realmente teria essa resposta mais interessante. Um dado um pouquinho difícil assim, de entender, mas para facilitar é meio isso. Se o paciente responde bem, ele vai acabar tendo uma resposta similar. Se o paciente responde menos bem, vamos dizer assim, a tizepatida se destaca em relação à semaglutida. Então, a tizepatida acaba sendo mais homogênea, um pouco mais homogênea em relação a respondedores, tá? Além desse trabalho, a gente teve o Surpass Switch, um estudo também bem interessante, que é aquele paciente que vinha usando GLP-1 com a resposta insatisfatória. Isso em diabetes, tanto em relação ao controle glicêmico quanto em relação ao peso. Então, eram pacientes que vinham em uso de dulaglutida, alguns há mais de 1 ano de uso da medicação, e que estavam fora das métricas ideais, e eles randomizaram para subir a dose da dulaglutida até 4,5 miligrama, né, que a gente sabe que fora do Brasil existe essa dose mais alta para tratar, principalmente em relação à perda de peso, ou para a tizepatida. E aí a tizepatida ganhou bem, assim, teve mais redução de hemoglobina glicada, quase 1 ponto acima, e teve ganho também em relação à perda de peso. O grupo perdeu 11% do peso quando randomizou para a tizepatida, e enquanto o grupo que manteve dulaglutida perdeu ali mais 3, 4% de peso corporal. Então, a tizepatida, mesmo naquele paciente que tinha uma resposta inadequada, uma resposta insatisfatória com o GLP-1, acabou tendo um benefício bem significativo com a tizepatida. Você pode falar, não, esse número 11% é pouco para a tizepatida? Mas é um paciente diabético que respondeu mal a um primeiro tratamento com GLP-1. Então, a gente vai ter esse perfil para a nossa prática clínica, um paciente que já tem usado GLP-1 e não tenha tido uma resposta tão boa, ele é um candidato, sim, à utilização da semaglutida, da tizepatida, perdão. Então, esse aí é o achado do Surpass Switch, a tizepatida atuando num paciente que não respondeu tão bem ainda com o GLP-1.